Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo com vocês mostrando um pouco do meu estudo bíblico. Eu inicialmente pensei em fazer o estudo lá no livro de Levítico, dar continuidade na leitura que eu estou fazendo lá. Só que o livro de Juízes não tem saído da minha cabeça nesses últimos dias. Eu estava conversando com a minha mãe pelo celular, por chamada de vídeo, porque eu e ela não moramos na mesma cidade, né? E ela estava falando comigo sobre a história de Abimeleque, que está lá no livro de Juízes, precisamente no capítulo 9, no livro de Juízes do capítulo 9. Só que eu quis entender o que estava acontecendo, o porquê de cada situação. Então, antes de eu mergulhar no capítulo 9 do livro de Juízes, eu quis ir desde o início da história. Eu já li essa passagem várias vezes, mas eu queria ler assim, estudando mesmo, dando atenção. E essa história começa aqui, ó, no livro de... no capítulo 6 do livro de Juízes, que começa contando a história de Gideão, que é o pai de Abimeleque. E essa história vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Eu coloquei aqui, ó, do capítulo 6 até o capítulo 9. E ela, se você prestar atenção, tem elementos muito importantes que vão dar base para o porquê que aconteceu as coisas na vida de Abimeleque, como aconteceu. E eu fui lendo, só que eu faço assim primeiro. Primeiro eu leio tudo, depois eu venho marcando aquilo que eu acho importante. Mas, por exemplo, eu vou circulando, primeiro eu circulo tudo de lapiseira, porque eu não gosto de direto marcar, só quando é uma coisa assim que eu já tenho certeza absoluta. Aí, igual aqui, eu escrevi de lapiseira. Se eu achar necessário, depois eu apago e escrevo com uma caneta para ficar mais visível. Aí eu fui marcando o que eu achei importante para voltar. Tudo é importante, né? Mas o que eu quero dizer que me chamou mais atenção. Igual aqui eu marquei um trecho. Eu achei bem interessante. E Gideão, ele passou de ser chamado pelo povo de Gideão. E ele foi chamado de Jerubaal. O povo chamava ele de Jerubaal. Mas Deus sempre se referiu a Gideão como Gideão mesmo. Mas ele fez uma ação aqui muito importante aqui, ó, depois que o Senhor apareceu a Gideão, porque o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, porque o povo tinha se afastado do Senhor, tinha feito muitas coisas erradas, tinha caído em idolatria. O povo tinha se corrompido, tinha se perdido da presença de Deus. E cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que achava certo, e ficava uma bagunça danada. E Deus, para trazer o povo de volta para si e para o que é correto, ele permitiu que os midianitas oprimissem o povo. E nisso o povo ficou oprimido por um período de tempo. Não foi durante muito tempo, mas é claro que toda a opressão ela é sofrida, mesmo que seja um período não tão longo de tempo. E o povo clamou a Deus por um socorro. E até foi levantado um profeta aqui, depois eu vou voltar aqui, vou estudar aqui. E esse profeta trouxe algumas palavras e finalizou aqui. E na sequência já vem um anjo visitando Gideão. Indo lá onde Gideão está e tal, conversando com ele. E Gideão vê que é o anjo do Senhor que está falando com ele. Na sequência aqui, a partir do versículo 25, Gideão tem uma atitude muito, muito bonita diante de Deus, muito correta também. E que Deus fala com ele que é para ele destruir todos os postes e quebrar todos os altares, derrubar os altares do deus Baal e da deusa Azerá, que são deuses que eles adoravam e que era algo de idolatria diante do Senhor. Era muito errado fazer isso e era idolatria diante do Senhor. O povo, na época do livro de Juízes, eles não só adoravam a Deus de forma errada, eles adoravam outros deuses declaradamente, entendeu? Eles não só escolheram, vamos dizer, cultuar a Deus de forma errada. Isso já é errado diante de Deus, você cultuar a Deus de forma incorreta, mesmo que na sua mente você está adorando a Deus. Isso a gente vê no livro de Levítico sendo apontado em vários momentos, que tinha um jeito certo de cultuar a Deus, tinha um jeito certo de adorar a Deus. Se você fizesse de um jeito errado, mesmo que fosse a intenção de cultuar a Deus, Deus trazia punição perante o povo.
Só que aqui no livro de Juízes, eles iam além. Eles não só cultuavam a Deus de forma errada, como também eles cultuavam outros deuses abertamente. E eles achavam isso tudo ok. Eles achavam que eles estavam corretos. E quando eles passavam por um período de aflição, eles clamavam a Deus, mas eles não abandonavam os deuses que eles tinham aderidos, sabe? Então Deus foi lá e falou com Gideão: vai lá e destrói todos os altares, os postes, para que eu venha trazer escape para o povo. Do jeito que está, não tem como eu agir. Eles vão achar que são esses falsos deuses, mas mesmo que eles decidi achar, Deus não habita num ambiente de prostituição, num ambiente de sujo, num ambiente que está corrompido. Por isso que Deus mandou ele destruir, e ele fez assim. Então, ele, vamos dizer, deixou claro, não há espaço para idolatria aqui e nem para esse tipo de atitude. Aí, na sequência, a gente continua lendo a história de Gideão. Eu ia falar de Jonas. A história de Gideão. E com isso ele recebe esse nome, Jerubaal. Porque tentam matar ele, só que aí o pai dele intervém e fala: se esses deuses aí, eles são deuses de verdade, então eles que venham e matem o próprio Gideão. E, como a gente sabe, nada aconteceu, né? Enfim, aí ele ganhou esse nome porque tem um significado, que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Aí ele ganhou esse nome, e muitas pessoas conhecem a sequência da história de Gideão. Nem todos conhecem, mas hoje eu não queria focar na história de Gideão, assim, a história, vamos dizer, principal. Eu queria focar no finalzinho da vida de Gideão, e por isso que eu estava fazendo aqui o estudo. E eu consultei várias bíblias de estudo, não consultei todas as bíblias que eu tenho, porque senão eu ia tomar muito do meu tempo. Mas eu consultei aqui a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Eu tenho uma Bíblia aqui que é de recurso para crianças, que é muito boa. Eu também consultei a Bíblia de Estudo da NVT, da Mundo Cristão. Eu consultei algumas Bíblias e eu consultei uma Bíblia aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ela ainda está aberta, que é essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia de Estudo da Mulher. Calma aí. Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Essa Bíblia aqui, ela não é mais publicada. Eu tenho ela já faz uns anos. Ela foi a minha primeira Bíblia de estudo. Ela está toda escangalhadinha já porque ela perdeu a capa, algumas folhas se rasgaram no processo. Aí eu fiz uma nova capa para ela. Eu peguei uma capa que eu tinha e coloquei nela. Aí ela está toda modificada. Só que eu gosto muito dessa Bíblia. Eu gosto muito dela. Ela tem o texto NVI. Ela eu nem lembro mais a editora que publicou ela, mas se eu procurar na internet eu encontro. Depois eu falo com vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que o papel que tinha as descrições dela, acho que foi perdido. Quando ela, vamos dizer, quando rasgou a capa e tudo mais. Porque a capa dela começou estragando, aí quando saiu, rasgou. Quando soltou, rasgou. Aí eu colei algumas coisas para dar, sabe, ficar melhor, mas a Bíblia em si tá perfeitinha. Só a parte aqui do começo que tinha estragado. Ainda bem que tinha essas folhas extras no começo, né? Senão poderia ter estragado a Bíblia. E eu coloquei abas nela para ajudar a procurar, mas enfim. Deixa eu focar aqui no que eu queria falar com vocês. Ela traz uma nota aqui referente ao assunto em questão que eu quero falar com vocês. Eu achei bem interessante que teve muitas bíblias de estudo que não falaram quase nada sobre o assunto, e ela trouxe uma nota de aplicação pessoal sobre o texto. E essa nota aqui não é só referente ao público feminino, é referente ao entendimento mesmo do texto. Aí eu gostei do que estava escrito aqui, só que eu não reescrevi o que estava aqui. Isso serviu de a me ajudar a trazer um melhor entendimento do texto, sabe? Me ajudou, me fez refletir. Aí eu deixei abertinho aqui para mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, ó, tem espaço também para fazer anotação. Só que a página dela é bem fininha, ó. É como se fosse página de Bíblia mesmo, normal. E ela veio com essa proposta. Acho que foi uma das primeiras Bíblias aqui no Brasil que tinham essa proposta, com espaço para fazer anotação, com, sabe, a coluna única, mas essa coluna ela é mais curta. Tinha também isso daqui, ó, referência cruzada. Essa Bíblia aqui, ela poderia ser republicada com uma página de melhor qualidade.
mas ela em si ela é linda. Mas a grossura da página fosse maior, ia ficar melhor para nós escrevermos e tal, mesmo que não tem tanto espaço assim, né? Aí já ajuda. Eu tenho algumas que tem um espaço maior, mas o foco dela aqui é trazer essas notas de reflexão para um bom entendimento, e ela também tem alguns estudos. Deixa eu ver se eu acho algum estudo aqui, eu acho que eu não vou achar agora. Ela tem alguns estudos bem legais também. Depois, em outro momento, eu mostro para vocês. Mas aí eu queria falar com vocês que ela trouxe uma nota, eu achei bem interessante essa nota aqui. Deixa eu botar ela pro cantinho, que eu já falei dela. E eu fiz a nota aqui de acordo com o entendimento que eu tive do texto e por sempre estar lendo a palavra de Deus mesmo. Mas nem tudo que está escrito aqui eu tirei das Bíblias de Estudo, porque muitas Bíblias de Estudo não me trouxeram conteúdo para essa dúvida que eu estava tendo aqui. Eu vou ler com vocês o que eu escrevi. Ó, tem aqui, no comecinho aqui no versículo 22, está escrito assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão, depois que ele ganhou a guerra, depois que eles tiveram a vitória: Reina sobre nós, tu e teu filho, e o filho do teu filho, pois nos livrastes das mãos dos midianitas. Aí o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que eu escrevi no final, o primeiro ponto é que eles, o povo de Israel, não tinha reconhecido que era Deus que tinha salvado o povo. Eles viram que Gideão salvou o povo. Deus usou Gideão, mas foi porque Gideão estava no negócio. Se fosse outra pessoa, não ia dar certo. Precisou que fosse Gideão. E eles viram ali que Gideão seria a solução para os seus problemas. Se Gideão nos liderasse, ficasse sendo nosso rei, ia dar tudo certo, sabe? O povo ia parar de pecar, ou o povo ia parar de sempre passar por algum período de sofrimento, que eles não tinham entendido ainda que aquele período de sofrimento era da vontade de Deus, porque eles estavam se desviando do que Deus falava, do que era certo. Então, toda aquela opressão que eles sofriam era misericórdia de Deus estendida sobre o povo, mas porque o povo estava caindo sempre em pecado, não porque Deus estava sendo mau ou severo, é porque o povo estava se colocando naquelas situações, e ter um rei no trono não mudaria se o povo não mudasse de atitude. Mas aí, o que eu escrevi aqui? Eles não reconheceram que foi Deus que os salvou, e não Gideão. Gideão foi só um instrumento de Deus. Gideão, ele foi usado por Deus, ele estava debaixo da direção de Deus. Ele foi um homem escolhido por Deus, mas só deu certo porque ele estava fazendo aquilo que Deus estava ordenando, né? No caso aqui, quem salvou o povo não foi Gideão, foi Deus. Então, a questão aqui não era Gideão. A questão é que era o povo se colocar na posição, na vontade de Deus. Aí eu vou ler aqui o versículo 23. Porém, Gideão lhes respondeu: Nem eu, nem meus filhos reinarão sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Eu achei muito bonito Gideão ter reconhecido aqui, porque foi Deus quem os salvou, e Deus é o rei sobre todos, né? Não precisa de um homem para reinar. Deus é o nosso rei. E Gideão aqui, ele teve esse reconhecimento, e os filhos de Gideão respeitaram ele, porque nenhum deles, né, desses filhos que tinham mais próximo a ele, quis reinar, porque eles tinham em mente esse entendimento que o pai trazia a eles. Aí eu vou ler aqui rapidinho. O povo pediu um rei a Gideão, e que ele reinasse, e depois seus filhos. Nesse momento, Gideão respondeu corretamente, falando que Deus reinava sobre eles. Aí eu botei aqui uma setinha, que foi nesse momento ele respondeu corretamente. Aí eu botei aqui, porém, tem uma questão aqui, né, que vem na sequência aqui, ó. Só que antes eu queria fazer uma observação que eu deixei aqui de ladinho para chamar minha atenção. Desde essa época, o povo já clamava por um rei. Ver 1 Samuel 8, do versículo 1 ao 20. Eu não vou ler agora, mas eu vou mostrar para vocês, que eu até estava procurando aqui, porque me veio à mente, mas eu não lembrava exatamente onde estava escrito. Aí eu fui procurar aqui para escrever certinho. Aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 20. É bom vocês lerem tudo,
Só que eu não vou ler agora, só que aqui fala sobre quando Samuel ele era juiz sobre o povo e o povo começou a pedir por um rei, porque o povo temia que os filhos de Samuel ficassem no lugar dele, e os filhos de Samuel não eram homens honrados, como Samuel era, e eles começaram a clamar por um rei. Só que a verdadeira intenção deles não era, eles não assim, o objetivo do coração deles, de fato, não era porque eles temiam pelo juízo ruim que os filhos de Samuel talvez pudessem trazer. Era porque eles queriam se assemelhar aos povos vizinhos que estavam em volta deles, e esses povos eram povos idólatras, povos que faziam tudo de errado, que desagradava a Deus. E Deus advertiu eles sobre o que aconteceria com eles se eles tivessem um rei como os costumes dos povos vizinhos, e que isso traria, de certo modo, opressão para o povo. Mas o povo não quis ouvir. O próprio Samuel advertiu, depois veio palavras de Deus advertindo o povo por meio de Samuel, e o povo não quis ouvir. E no finalzinho fala aqui, ó: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não importa, queremos o rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Tá vendo? O objetivo deles não era porque eles temiam que os filhos de Samuel fossem maus juízes. É porque o desejo do coração deles era ficar parecido com os povos vizinhos, os povos que eram idólatras, que desagradavam a Deus, que seguiam por seus próprios costumes, e porque eles achavam que esse rei, ele seria uma garantia de estabilidade, sabe? Tipo assim, como se ele fosse um ídolo. Esse rei aqui, ele era um ídolo no coração desse povo, porque eles achavam que, tendo esse rei no trono, eles não passariam mais por momentos de aflição e de perseguição dos povos inimigos. Só que não era assim que ia funcionar, porque eles estavam aqui colocando um ídolo em seu coração e não estavam entendendo o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Se eles seguissem pelo que Deus ordenava, eles não precisariam de um rei físico. Deus já estava sendo o rei deles e Deus já cuidava deles, como sempre cuidou ao longo da jornada deles, ao longo da história, sempre foi mostrando isso. Basta com que eles fossem fiéis a Deus, né? Seguissem pelo que Deus ordenava, pelo que era certo. E eles não precisariam de um rei físico. Só que aí, voltando aqui para o livro de Juízes, o povo tinha aclamado por um rei, né? Só que Gideão disse que não precisaria desse rei e nem os seus filhos reinariam quando ele viesse a morrer. Nem ele, nem seus filhos. Porém, para agradar o povo, porque Gideão, ele gostava muito de fazer, vamos dizer, de estar bem diante do povo, de ser bem visto pelo povo. E ele fez uma estola sacerdotal para servir de símbolo para que o povo tivesse uma referência de que Deus estava com eles e de que eles poderiam ter aquela segurança no seu coração de que estaria tudo bem porque tinha aquela estola sacerdotal ali. Isso não foi uma coisa que Deus mandou Gideão fazer. Ele fez porque ele achou que estava certo. Como eu falei, Gideão estava adorando a Deus do jeito errado. E isso não era bom aos olhos de Deus, mesmo que as intenções de Gideão eram boas, sabe? Isso também é errado. Aí essa ação de Gideão aqui fez o povo cair em idolatria. Aqui, ó. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Aqui, sua casa também pode ser entendido por família. Vou botar aqui, ó. Família. Também pode ser entendido por família. Mas, enfim, eles estavam ali se prostituindo, estavam idolatrando aquela estola sacerdotal, aquele símbolo, porque eles precisavam de algo físico, algo palpável. Eu até escrevi aqui, ó. Porém, na tentativa de agradar o povo, fez-lhe um ídolo, um símbolo, para que pudessem tocá-lo e olhá-lo. E isso levou a todos eles à idolatria. Porque eles tinham que ter alguma referência de que, alguma forma de saber, aquilo ali tá ali, então tá tudo certo agora, sabe? Como se fosse
uma referência de segurança, sendo que Deus era a segurança deles, né? E com isso eles começaram a se corromper, a se prostituir. Eles começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. Aí aqui finaliza, né, no versículo 28. Assim os midianitas foram derrotados, aqui está escrito, pelos israelitas. Só que no finalzinho fala aqui, ó, depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baales. Puseram Baal-Berite como seu Deus. Assim os israelitas não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os havia livrado da mão de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubaal, que seria Gideão. Isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Tá vendo? Eles logo voltaram à prostituição. A prostituição espiritual, começaram a adorar outros deuses, já estabeleceram um novo Deus e colocaram lá no meio do povo. Além deles adorarem a Deus do jeito errado, eles colocaram declaradamente um outro Deus no lugar de Deus, sabe? Tipo assim, o que eles estavam fazendo antes, eles voltaram a fazer. Eles só esperaram Gideão morrer. E eles não respeitaram os filhos de Gideão. E aqui, como eu falei com vocês, essa estola sacerdotal aqui foi uma maneira errada de adorar a Deus. Talvez as intenções de Gideão não foram ruins, mas isso se tornou como armadilha, como está escrito aqui, ó. Foi uma armadilha na vida de Gideão. Isso daqui, ó, foi uma armadilha. E para toda a sua casa, para todo o povo de Israel. Aí eu escrevi aqui, ó. Na ausência de um rei, seguiram um objeto. Porém, eles já tinham um rei. Deus já era o rei deles, só que eles queriam um rei físico. Como Gideão achou que não poderia lhes dar um rei, deu a eles um objeto. Só que esse objeto aqui também virou motivo de idolatria. Na verdade, eles já queriam seguir os costumes dos outros povos, porque eles clamavam por o rei. Aí eu escrevi aqui no cantinho, para ficar bem enfatizado para mim, que eles, voltando aqui falando sobre o livro de 1 Samuel, desde essa época aqui, eles já estavam querendo seguir os costumes. Você vê que eles vinham dos costumes dos povos inimigos, aqui do capítulo 6, né? Eles vinham desses costumes. Aqui no versículo 25 a gente vê enfatizado isso, que eles adoravam outros deuses, tinham postes da deusa Azerate, né? Altares do outro deus lá que eles chamavam de Deus, e no meio do povo. E Deus falou, tira tudo isso, quebra tudo isso, que eu não aceito esse tipo de coisa. Aí Deus veio, trouxe escape para o povo, trouxe uma ordem, só que o povo começou a fazer tudo que era errado. E começou como? Começou a distorcendo a adoração ao próprio Deus verdadeiro, que foi por meio dessa estola sacerdotal, por meio de uma pessoa que queria agradar a Deus, só que ao mesmo tempo queria satisfazer os desejos dos homens, queria acalentar o coração dos homens, porque os homens clamavam por o rei. Já como ele não poderia conceder, ele fez algo similar, e isso foi uma armadilha para o povo de Gideão, para a casa de Gideão e para o próprio povo de Israel, que na sequência se entregou à idolatria e, vamos dizer, admitiu, né? Somos idólatras mesmo, e é isso aí, e é isso que a gente gosta de fazer. E eu fico até pensando, se tivesse um rei aqui na sequência, será que ele conseguiria controlar o povo? Conseguiria? Ao longo da história a gente vê que isso não é o suficiente. Um rei físico, uma pessoa no trono, não é o suficiente para impedir que o povo caia em idolatria. A única coisa que pode fazer, ele pode segurar um pouco o povo, mas sempre ele vai morrer e vai vir outro rei na sequência, e esse rei pode ser bom, pode ser mau, mas o que segura o povo a ser temente a Deus é o próprio povo. É a própria pessoa ser humilde diante de Deus, reconhecer que Deus é o nosso Rei e Senhor, e ela se colocar à disposição da vontade de Deus. Isso que era preciso naquela época e hoje é também. Aí na sequência aqui, ó, vai entrar na história de Abimeleque. Só que eu queria entender toda essa roupagem aqui, esse fundo de pano, para começar a entender a história de Abimeleque.
Então, gente, eu li aqui o capítulo 9 do livro de Juízos. Eu ia deixar essa parte para um próximo vídeo, mas eu achei interessante dar continuidade, porque para a gente entender esse estudo completamente, para, se vocês pegarem só a segunda parte, não entenderem ele de forma desfocada ou distorcida do objetivo do estudo. Enfim, eu dei continuidade aqui na leitura. Fiz algumas anotações, se vocês repararem, eu não anotei bastante. Por quê? Porque depois eu quero dar uma olhada mais aprofundada nesse texto. Mas eu fiz marcações, ó, eu marquei aqui o texto com marca-texto, marquei aqui também e fiz uma breve anotação aqui, porque lendo o texto você já entende do que se trata. E mesma coisa eu fiz do lado de cá. Aí eu anotei algumas coisas interessantes, mas o principal é compreender o texto. E as anotações não podem substituir a leitura do texto. O objetivo das anotações é trazer uma observação extra ou um entendimento resumido, talvez, do que aquele parágrafo grande está nos dizendo. Mas não pode substituir a leitura do texto. O texto é o mais importante aqui, que é a palavra de Deus. As anotações, às vezes, pegam muito espaço. Por exemplo, eu tenho algumas anotações aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, que pegaram, tá vendo? Eu anotei páginas. Teve desse daqui também que eu fiz uma anotação que pegou bastante coisa, tá vendo? Aqui do lado de cá. Aqui, ó, pegou bastante coisa. Mas nenhuma dessas anotações substitui o que está escrito no texto. Então, a gente deve anotar, sim, é bom que a gente venha estudar, mas focando, entendendo que o texto é mais importante. Mas deixa eu falar aqui com vocês sobre o que está escrito aqui, rapidamente. Aqui, continuando na sequência, o povo estava fazendo o que desagradava a Deus e estava agindo de idolatria, estava adorando outros deuses, estabeleceram outros deuses no meio de si, logo após a morte de Gideão, e os seus filhos não foram figura suficiente para impedir com que isso acontecesse. O povo não deixou de fazer pelos filhos de Gideão estarem lá. Eles não se importaram com a presença dos filhos de Gideão. Isso não foi suficiente para parar eles, né? E na sequência, nós vemos aqui que Gideão tinha um filho chamado Abimeleque, que ele era filho de uma das concubinas de Gideão. Ó, deixa eu ler aqui um pouquinho aqui, ó. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Tá vendo? Aí, esse Abimeleque aqui era filho de uma das concubinas de Gideão, que morava na cidade de Siquém, morava na região de Siquém. E a gente começa no capítulo 9, Abimeleque, ele fazendo uma proposta para o povo. Ele fala assim: ele foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe, e com toda a família da casa de seu pai, e com toda a família da casa da casa do pai de sua mãe. E disse-lhes: peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém: que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram todos aos cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. E disseram a Abimeleque, e deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirados do templo de Baal-Beriate, que foi a divindade que eles começaram a idolatrar logo após a morte de Gideão, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou sobre uma pedra, sobre uma rocha, seus 70 irmãos. Está vendo aqui? Ele matou os 70 irmãos. Seus 70 irmãos.
E ele fez tudo isso sobre uma rocha. No caso, a mesma rocha, né? Ele tornou essa morte como um espetáculo, né? Foram trazendo esses irmãos dele, um por um, e ele foi matando sobre a mesma rocha. E os filhos de Jeroboão, que era Gideão. Mas Jotão, filho mais novo de Jeroboão, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Aí, na sequência disso tudo ter acontecido, dessa morte desses 70 irmãos de Abimeleque, e ele fez isso de forma covarde, e eles não se importaram de que maneira eles alcançariam esse objetivo deles, que era esse rei. Mesmo que para isso aconteceria uma coisa horrível, que seriam 70 homens serem mortos de forma cruel e brutal, para que eles alcançassem o objetivo deles, que seria esse rei. E na sequência da morte desses 70 homens aqui, que eram todos irmãos de Abimeleque, eles coroaram Abimeleque como rei. Sabe, aqui ó, então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Ou seja, eles não estavam nem se importando com a crueldade do que estava acontecendo. Eles só queriam ter o rei deles. E eu escrevi uma frase aqui mediante essa situação. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu escrevi aqui, ó. O que me assusta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Essa frase aqui é uma adaptação de Martin Luther King Jr., de um texto que ele escreveu. E essa adaptação, se você ler da onde que saiu essa adaptação, você entende que esses bons aqui não são, na verdade, bons. Ó, deixa eu circular aqui. Ó. Esses bons aqui, que isso é citado nessa adaptação, eles não são bons de fato. E na sequência aqui ó, do texto, do versículo 7, nós vemos a parábola de Jotão, porque Jotão ele era o irmão mais novo, ou no caso o filho mais novo de Gideão, e ele sobreviveu. Ó, após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles, cidadãos de Siquém. Tá vendo? Ele gritou para eles. No caso aqui, tudo que ele falou aqui, ó, ele falou em alto e bom tom. Ele não quis se esconder nesse momento aqui. Ele estava preservando por sua vida, mas tudo que ele falou aqui, ele se fez ouvir a todos. E ele trouxe uma parábola para trazer uma lição muito forte e profunda sobre tudo que estava acontecendo ali. E ele praticamente foi usado para lançar uma profecia para aquele povo que se concluiu pela própria ação do nosso Senhor Deus. E eu escrevi aqui uma observação. Onde os bons se omitem, o mal prevalecerá. Tem a ver com a adaptação de Martin Luther King. Mas se você tiver oportunidade, leia o texto de origem da onde foi tirado essas adaptações aqui, porque é muito interessante. Faz nós entendermos que esses bons aqui, na verdade, não eram bons, eram como esse povo aqui. Que esse povo aqui, eles eram ditos como pessoas boas, mas eles se omitiram mediante uma crueldade que foi cometida aqui e ficou por isso mesmo. Eles fecharam os olhos para toda essa coisa terrível que estava acontecendo, porque eles queriam um rei, porque eles estavam querendo esse rei, sendo que eles não precisavam disso, né? E aceitaram toda aquela situação e ficou por isso mesmo, sabe? Então, quando você se silencia mediante uma crueldade, mediante uma coisa terrível, será que você é de fato bom? Será que o que habita no seu coração? Pois os bons não conseguem ficar quietos mediante a uma coisa terrível que acontece diante de outra pessoa, sabe? Diante da vida de outra pessoa. Quando os bons, eles se calam, será que eles são realmente de fato bons? A gente deve pensar sobre isso. Nós vemos aqui na sequência a parábola de Jotão, que ele usa uma figura de linguagem para demonstrar para o povo
que eles escolheram errado, que eles estavam tão desesperadamente atrás de um rei que isso serviu de armadilha para eles. E aqui eu escrevi uma questão aqui, ó, que eu ouvi numa pregação que eu achei muito importante, o pregador pregando sobre a parábola de Jotão. Ele falou assim: você não precisa fazer uma má escolha por falta de opção no momento. Porque eles estavam atrás de um rei, só que todas as propostas que eles foram atrás, que eram árvores nobres e que tinham a capacidade de reinar e de trazer sombra, de trazer abrigo ao povo, e que eram árvores respeitáveis, elas não quiseram reinar. Elas quiseram seguir pelos seus caminhos, não quiseram reinar. E, na falta de quem as quisesse reinar, elas foram atrás do espinheiro. E o espinheiro falou que venham, se acheguem à minha sombra. Só que espinheiro não dá sombra. Eu escrevi aqui, ó, espinheiro não dá sombra. E o próprio espinheiro os adverte, ele fala assim: se vocês não quiserem se achegar a mim, eu lançarei fogo sobre vocês. Ou seja, o espinheiro já estava deixando claro: se vocês forem contra mim, eu vou lançar fogo sobre vocês. Se vocês me querem como rei, ótimo. Mas vai ser desse jeito aqui. O espinheiro, ele não dá sombra, de forma alguma. E toda essa parábola aqui é contada, e Abimeleque faz uma advertência aqui no final. Ele fala assim: se tudo isso que aconteceu, ó, do versículo 19, se de fato agiste com retidão, vou até botar uma setinha aqui, ó. Se de fato agiste com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque ou consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Ou seja, um vai destruir o outro. Se isso foi errado diante dos olhos de Deus, se isso é uma coisa errada. Aí eu coloquei aqui, ó, ver os versículos 45 a 49, o que acontece com esse povo mediante essa palavra lançada aqui, ó, de Jotão. Deus não tarda em trazer o julgamento, porque primeiro que aquele povo não se arrepende, nem Abimeleque. Segundo, tudo que ele fez, ele foi muito cruel, foi muito terrível. Toda aquela ação desse homem Abimeleque e o povo consentindo em tudo que estava acontecendo. Aí a gente vê aqui, ó, após 3 anos do reinado de Abimeleque sobre Israel, ou seja, talvez eles tenham tido 3 anos de paz. Não sei se chegou a ser paz, porque não cita aqui que foi em paz, mas teve 3 anos de reinado. Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue derramado deles fosse vingado em seu irmão Abimeleque, que os havia matado, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a matar seus irmãos. Aí, na sequência aqui ele fala mais coisa, mas, ou seja, o povo se voltou contra Abimeleque. Abimeleque começou a exterminar o próprio povo. Um começou a matar o outro, um começou a perseguir o outro. Se levantaram pessoas para afrontar Abimeleque, para desrespeitar Abimeleque. Abimeleque, na sequência, trouxe seus soldados para um começar a matar o outro. O próprio Abimeleque participou disso. Foi uma destruição terrível. Aí a gente vai lendo aqui só derrota. Aí aqui no finalzinho do versículo 45 fala assim, ó: ele a destruiu e espalhou sal sobre ela. Está falando sobre a terra. Ó. Abimeleque guerreou contra a cidade o dia todo. Tomou-a e matou o povo que ali estava. E destruiu e espalhou sal sobre ela. Ele espalhou sal na terra para destruir as plantações, para que eles não tivessem nem do que se alimentar, né? Você vê que esse homem era um homem muito terrível. Mas o povo queria ele como rei, porque o povo queria tanto o rei que não estava se importando quem fosse. E aqui do versículo 46 até o versículo 49, nós vemos aqui o cumprimento da palavra que foi lançada aqui, ó. Que ele falou que eles iam se queimar com fogo, ó.
Eu não vou ler tudo, mas aqui, ó. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. Eles subiram numa torre, homens e mulheres, para fugir da fúria de Abimeleque. O que Abimeleque fez? Abimeleque arrumou um monte de gado e falou para os que estavam com ele repetir o que ele estava fazendo. Depois que ele encheu a torre em volta de galhos, ele ateou fogo e matou todos queimados. Era esse o rei que eles estavam querendo. Era esse tipo de rei que eles estavam clamando. Por esse tipo de rei. E depois disso, Abimeleque foi a Tebes. Eu até botei aqui, ó, o fogo do espinheiro. Aí, na sequência, ele foi atrás, ó, mas havia no meio da cidade uma torre forte. Essa torre forte aqui serviria de refúgio para o povo, na qual se refugiavam todos os habitantes da cidade, tanto homens quanto mulheres. Eles fecharam a porta atrás de si e subiram no telhado da torre. Ou seja, a única forma de Abimeleque matar esse povo aqui seria ateando fogo na torre, que a intenção dele era atear fogo em tudo. Abimeleque foi até a torre e atacou. Quando chegou à porta da torre para atear fogo nela, ó, tá vendo? A intenção dele era atear fogo de novo. Ele queria matar todo mundo queimado e de forma terrível, né? Uma mulher lançou uma pedra de moinho, a pedra superior, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Tá vendo aqui? Deus usou essa mulher para lançar essa pedra para parar esse homem, né? Aí na sequência a gente vê aqui, ó. Então ele chamou depressa a seu escudeiro e ele disse: desembanhe a tua espada e mate-me, para que não me digam que uma mulher me matou. Então o jovem o transpassou e ele morreu. Você vê que ele era um homem tão arrogante e ele era muito orgulhoso, né? E ele queria morrer numa batalha. Tipo assim, se ele morresse numa batalha enfrentando outro homem, porque naquela época só homens iam para a guerra e para as batalhas e desembanhavam espadas, ele teria uma morte digna, uma morte de rei, uma morte honrada. É claro que ele não queria morrer, mas se fosse de morrer, que seria desse jeito. Só que na situação aqui, quem matou ele foi uma mulher simples, trabalhadora, com uma pedra de moinho. E lançou a pedra e atingiu o crânio dele. Ele já ia morrer de qualquer jeito, só que ele era tão orgulhoso e arrogante que ele pediu para que o seu jovem, que estava ali com ele, atravessasse ele com a espada. E ele morreu naquele momento ali, porque ele não queria morrer pelas mãos de uma mulher. Ele não queria ser humilhado, né? Ele queria manter o seu porte de rei, né? Mas ele morreu, né? O que adianta, né? E essa mulher aqui, ela foi usada por Deus para estar naquela situação ali. E você vê que Deus, ele é tão perfeito que Deus fez com que Abimeleque morresse de forma humilhante, né? Ele humilhou ele até na hora da sua morte. Ó, quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus destruiu Abimeleque, o mal que havia feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Está vendo aqui? Quando Jotão ele falou lá, ele lançou uma maldição sobre aquele povo. Porque eu creio que ele também foi usado por Deus para falar todas aquelas palavras, para que ficasse registrado, para que o povo tenha ciência de que não se brinca com as coisas de Deus, né? E aquele povo ali, eles estavam clamando por um rei, né? Mas não se fazia necessário ter um rei ali, porque já existia um rei, que era o nosso Senhor Deus. Deus já era o rei daquele povo. E eu já vi muitas pregações falando assim, que Gideão não quis reinar. Os filhos de Gideão, os 70 que seguiam o que Gideão falava, não quiseram reinar. E porque eles não quiseram reinar, isso abriu espaço para o espinheiro assumir esse lugar. Que como se esse lugar estivesse vago e tivesse que ser ocupado por alguém. Como as árvores nobres que eram destinadas a assumir esse lugar
não se posicionaram para isso, então veio o espinheiro, que era a única árvore que estava disposta, e assumiu esse lugar, sabe? Como se tudo isso aqui fosse consequência do fato de que as árvores nobres não quiseram assumir esse lugar que era delas por direito. Só que, apesar de entender isso, eu não acho que o texto está falando exatamente disso, porque se você encarar essa parábola isoladamente, você pode chegar a essa conclusão. Mas essa parábola ela não pode ser encarada de forma isolada. Ela tem que ser lida com o seu contexto, levando em conta todo o texto que vem anteriormente. Falando aqui que Gideão disse que eles não precisariam de um rei, porque eles já tinham um rei, que era Deus. Aqui, ó. Porém, Gideão lhes respondeu: nem eu, nem meu filho reinará sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Esse lugar não estava vago, já era ocupado por Deus. Os homens não precisavam ocupar esse lugar. Deus já estava nesse lugar de rei. Apesar de entender a intenção das pessoas que trazem essa mensagem com esse olhar, eu acho que essa mensagem tinha que focar na ânsia que o povo tinha de clamar por um rei, sendo que não era necessário clamar por esse rei, porque esse lugar não estava vago, esse lugar já era ocupado pelo próprio Deus. E se Deus quisesse levantar um rei, ele faria isso, ele consagraria alguém, ele ungiria como ele fez, levantou o profeta Samuel para ir atrás de quem? Lá no livro de Samuel, foi atrás de Davi, que era escolhido por Deus para ser rei. E mesmo Davi, sendo um homem escolhido de Deus, cometeu erros e falhas ao longo de sua vida. Mas ele sim era um rei escolhido de Deus. Nem o Saul, que eles clamaram por um rei. Deus permitiu que Saul se viesse como rei, porque o povo estava desesperado, clamando. Aquele homem ali não seria o rei escolhido de Deus. Quem foi o rei escolhido de Deus foi o rei Davi, que nós vemos lá na frente. Então não havia necessidade do povo estar aqui clamando por um rei. O povo já estava sendo cuidado por Deus. Basta que o povo ficasse debaixo da direção de Deus. Por que o povo ansiava por um rei? Porque eles tinham um coração idólatra. Eles tinham um coração voltado para a idolatria. Eles não se contentavam em ter um Deus invisível que não podia ser tocado e não podia, não tinha uma imagem. No sentido assim, eu sei que Deus tem esse formato, Deus está ali, eu posso tocar nele, Deus está ali, eu posso pegar e botar ele no meu bolso e levar para onde eu quiser, Tipo assim, eles precisavam de uma coisa física para idolatrar isso, Eles não tinham satisfação na forma que Deus era. Deus sempre foi o que ele é, né? Ele é o que ele é e ele sempre se apresentou desse jeito para nós, até hoje. Nós não sabemos a forma de Deus. Quando Jesus veio na terra como homem, não conseguiram retratar a imagem de Jesus, o rosto de Jesus. Para quê? Para que não houvesse idolatria mediante a forma física que Jesus veio na terra, para que não ficasse, nenhum resquício de idolatria e nem o corpo de Jesus ficou aqui na terra, para que não houvesse essa idolatria. E mesmo assim o povo dá um jeito de fazer idolatria, de se corromper. E o texto eu acho que fala principalmente disso, do povo buscando um rei para ocupar um lugar que na verdade esse lugar sempre foi de Deus. Esse lugar aqui não é dessas árvores nobres, esse lugar sempre foi de Deus. Deus estava nesse lugar. E por que eles sentiam essa necessidade que esse lugar fosse ocupado? Porque eles se afastaram de Deus, porque eles tinham um coração sem Deus no lugar, porque eles eram idólatras, eles eram corruptos e eles se prostituíam diante de Deus. Até aqui, quando Gideão ele traz o escape para o povo mediante a boa vontade de Deus, mediante ao poder de Deus, eles aqui já estavam com o desejo de se corromper, porque quando Gideão fez aquela estola sacerdotal, eles já começaram a idolatrar a estola sacerdotal. Eles estavam ansiando por aquilo, como se Deus não estivesse no coração deles, como se eles queriam a bondade de Deus, mas eles não queriam ser fiéis a Deus, eles não queriam Deus de fato, eles queriam
uma coisa, um símbolo, uma idolatria. Como eles logo na sequência aqui que Gideão morreu, eles colocaram um altar lá para um Deus estranho e pronto, esse aqui vai ser o nosso Deus. E pronto, acabou, sabe? Eles tinham essa necessidade e a gente vê isso muito acontecer hoje em dia, infelizmente. E essa parábola aqui de Jotão, eu acho que fala disso. É claro que se nós não assumirmos o lugar, alguém mal vai ocupar esse lugar. Mas esse lugar, muitas das vezes, já está ocupado por Deus. Esse lugar, muitas das vezes, já tem alguém lá. Já tem alguém lá agindo e operando mediante a vontade e o querer de Deus. A gente deve prestar atenção nisso, sabe? Às vezes a gente acha, não, se eu não for lá resolver, ninguém vai. Ou eu que sou escolhido de Deus para fazer tal ação. A gente também deve ter cuidado com isso, para que não seja uma idolatria sobre si mesmo, sabe? Esse lugar é de Deus. Deus pode até te colocar para fazer aquilo lá, como ele fez com Gideão. Só que o rei aqui é Deus. Não é fulano de tal, não é cicrano, não é alguém que vai chegar e vai resolver a parada. Deus é quem resolve a parada. Ele pode usar eu, ele pode me usar, ele pode usar você, ele pode usar seu vizinho, ele pode usar seu filho. Ele pode usar nós como um grupo, como um corpo, que é uma igreja. Mas ele que está na frente, é ele que faz as coisas acontecerem e é ele que é o rei. Ele que senta no trono, não somos nós. E o espinheiro, ele nem de longe ele é considerado rei. Quem o considera como rei é porque é tolo, porque tem esse buraco tão grande dentro de si que quer colocar qualquer coisa para preencher e coloca até um espinheiro. Mas ele só machuca quem está em volta, prejudica quem está em volta e lança fogo para todo lado. E na primeira oportunidade que ele faz, destrói a terra e mata as pessoas. E no fim, nem se arrepende. Ele ainda morre de forma arrogante e orgulhosa, porque ele acha que ele não deve perder o seu posto de rei, né? E isso tudo vem porque Deus, ele é justo e ele é o rei. O rei aqui é Deus, porque Deus trouxe toda a punição necessária e todo o escape necessário para aqueles que ainda tinham, se voltaram, né, para Deus em seus corações. Então, gente, é isso. Finalizei o estudo aqui. Voltei aqui, gente, só para mostrar para vocês que eu escrevi mais algumas coisinhas. Foi basicamente o que eu falei com vocês, algumas coisas do que eu falei. Aí eu escrevi aqui algumas coisas sobre a reflexão do porquê que aquele povo queria tanto um rei. Aí eu escrevi algumas coisinhas aqui. Inclusive eu tirei inspiração de um trecho de um livro que eu tenho lido, que é Deuses Falsos. Mas é claro que a inspiração maior foi a palavra de Deus. É porque me remeteu ao que tem escrito no livro, toda essa história desse povo. E escrevi aqui mais uma observaçãozinha também, mas tudo em relação ao que eu já havia falado com vocês. Eu queria mostrar para vocês que eu finalizei esse estudo por hora, né? Mas é claro que se eu voltar a entender mais coisas, vamos dizer, ter acesso a novas informações, eu volto aqui e mostro para vocês, né? É sempre bom a gente dar uma nova olhada naquilo que a gente já estudou para a gente aprender mais. E teve muitas coisas que eu não falei de forma aprofundada, como, por exemplo, essa mulher aqui, que ela foi usada por Deus. Eu não quis focar nela, porque muitas pessoas trabalham em cima dessa personagem. Então, eu quis focar no que me chama mais a atenção do estudo e aquilo que ainda não foi falado, porque há muitas pregações falando sobre essa mulher, então eu deixei ela para as próximas pregações das pessoas que, né, sentem de Deus de falar sobre essa mulher, mas teve muitas outras coisas que eu também não, vamos dizer, explorei no meio de todo esse texto, porque isso daqui é um estudo, né? Apesar de parecer que eu tô, sei lá, pregando, eu não estava aqui pregando, eu estava estudando e falando o meu pensamento, o meu entendimento mediante a palavra de Deus. E é assim mesmo que eu estudo, é desse jeito que eu estudo. E eu comecei aqui, como eu falei com vocês, mas eu levei em conta todo o contexto. Aí, se vocês quiserem também ler, leiam também aqui o início,
do capítulo 6, aqui a partir do versículo 25, que vai ser muito importante para entender toda a questão. Mas leia todo o livro, né, de Juízes e toda a Bíblia, né, mais importante ainda. Mas é bom a gente ler a palavra de Deus. E é isso, gente, eu só queria mostrar para vocês essas últimas notinhas que eu tinha incluído. Já consegui ir lá ver meus filhos, dar atenção para eles. Aí eu voltei aqui para fazer essa última partezinha só para me despedir de vocês por hoje, né? E tendo novidades, tendo novos estudos, eu venho aqui compartilhar com vocês. Eu estou fazendo vários estudos nessa Bíblia, em outras Bíblias também que eu tenho de estudo, de anotação, que essas Bíblias aqui eu acabo tornando elas de estudo porque eu anoto estudos nela, eu não anoto só coisas aleatórias. Algumas têm mais coisas aleatórias, mas essa daqui eu estou focando em colocar estudos mesmo. E tendo novidades eu venho mostrar aqui para vocês, tá bom, gente? Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.